Olá, oitavo ano. Eu sou Fábia Mello, de Língua Portuguesa, e hoje nós trataremos sobre as figuras de linguagem. Vocês sabem o que são figuras de linguagem? São formas diferentes, poéticas de escrever, fora do padrão de uma escrita formal. São recursos usados na fala e na escrita como substituição da ideia, né? A representação, às vezes próxima da realidade, mas às vezes não tão próximas assim. Vocês sabem quais gêneros textuais são mais comuns encontrarmos figuras de linguagem? Muito bem, nos textos literários, né, de uma maneira geral, nos poemas. Mas por quê? Porque eles expressam sentimentos, têm como intenção comover, despertar emoções, a criatividade e a imaginação. Observem essas imagens. O que é que vocês estão vendo? Uma professora, um livro e uma pipa. Mas esse livro que vocês estão vendo é igual a esse aqui? Não, né? Porque se a gente comparar, né, a imagem com o livro concreto que eu mostrei a vocês, vocês vão notar, né, que a imagem é só uma representação, né? Então, as figuras elas servem para isso, para representar. Mas o que outras representações nós podemos inferir dessas imagens? O que mais essas figuras elas podem representar? A gente pode dizer que a figura 1 pode significar educação. A figura 2, aula, né? Sabedoria. A 3, liberdade, descanso, despreocupação, né? Então, a língua portuguesa, né, ela também tem figuras. Não se trata dessas figuras que se vê nos livros, né? São chamadas figuras de linguagem. Recursos usados na fala e na escrita como substituição da ideia, né? Uma representação, que às vezes se aproxima da realidade e às vezes não. Então, o que seriam, então, essas figuras de linguagem, considerando o que foi falado, né? E essa atividade que nós fizemos agora, né? De comparar essas imagens. Uma representação literária de algo que se quer dizer que muitas vezes não se sabe ou não se quer falar diretamente, né? E principalmente que são recursos da língua para dar mais expressividade, mais força, mais contundência àquilo que se quer dizer. Não se dizendo de forma literal, denotativa, né? Se a figura de linguagem não diz de forma denotativa, ela deve ser usada em textos literários ou em notícias, por exemplo. Em textos literários, já que não diz de forma literal, denotativa, né? Bom, deixa eu citar aqui um exemplo. Naquela cidade há um rio. E a menina chorou um rio de lágrimas. Qual dessas duas orações estaria mais adequada a um texto jornalístico? Qual seria mais propícia para um texto literário? A primeira seria mais adequada a um texto jornalístico, né? E a segunda a um texto literário. Então, um gênero textual que se usa figuras de linguagem é o texto poético, né? E nós veremos nessa aula algumas estrofes de poemas que trazem essas figuras de linguagem. Vamos lá. Sistematizando. As figuras de linguagem são recursos de estilo importantes no texto escrito e também na oralidade. Elas nascem para atender necessidades do falante em dizer as coisas de uma maneira diferente e assim surpreender o interlocutor. Então, figura de linguagem é um recurso especial usado pelo emissor para dar maior expressividade à mensagem. Vamos observar aqui, nesse trecho do poema de Mário Quintana, né? Os poemas são pássaros que chegam não se sabe de onde e pousam no livro que lês.
Como Quintana explicou, né, o que são poemas, né, de forma conotativa ou denotativa? Conotativa. Como é que nós sabemos disso? A explicação que ele deu não é próxima ao mundo real, porque poemas não são pássaros, né? Então, o que fez com que o texto ficasse poético? Foi exatamente o fato de se usar uma linguagem diferenciada, né? Ou uma figura de linguagem. O que vocês acharam dessa forma de escrever e por que ela é adequada ao texto? O uso de figuras de linguagem, né, que tende a enriquecer os poemas e a estimular a imaginação de nós leitores, né? Bem, o que exatamente esse jeito de escrever proporciona a nós leitores, né? Vocês observaram, né, que há aí uma comparação de forma disfarçada, né? Quintana falou de uma coisa, né, sem ser exatamente o que é, né? Como se parecesse com outra coisa. Haveria outro jeito de fazer essa transferência? Ou de que outra forma poderíamos escrever esses versos? Haveria um jeito de escrever esses versos usando a palavra como? Como é que eles ficariam? Os poemas são como pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. A mudança aí foi só na forma de escrever? Qual das duas formas define mais o poema? A primeira, né? Por quê? A segunda, ela fala que se parece com pássaros, né? E a primeira, que é a forma original, diz que são pássaros. Mesmo sabendo que são pássaros, aliás, mesmo sabendo que não são pássaros, nós, leitores, imaginamos mais a respeito do poema. Então, essa figura de linguagem que Quintana utilizou trata-se da metáfora, né? Ele utilizou uma forma de comparação, né? A metáfora é a figura de linguagem parecida com a comparação. Não se tem, porém, o elemento conector. Trata-se de uma comparação abreviada, onde se emprega um termo pelo outro, tendo em vista a relação de semelhança entre eles. Vejam os exemplos. O relógio pingava as horas, uma a uma, vagarosamente. Amor é fogo que arde sem se ver. Nós estamos comparando aí o amor ao fogo, né? Mas a gente sabe que o amor não é fogo. Aí é uma comparação, uma metáfora, uma representação. Leiam aí essa estrofe, né, desse poema. A água te lambe, a água te abraça, a água te leva, a água te mata. Nada, nadador. Observe este último verso. Nada, nadador. Considerando esse verso, a que água o autor se refere? Quem é que faz as ações nesse verso? Quem pratica as ações? A água, né? Então, é possível uma água lamber, abraçar, levar, matar? Falando assim, atribuindo ações humanas à água, o que o poeta conseguiu nos mostrar sobre ela? Que ela pode ser muito perigosa, né? Então, a figura de linguagem usada pelo autor chama-se personificação, que consiste em atribuir sensações, sentimentos, comportamentos, características ou qualidades essencialmente humanas a seres inanimados ou a objetos inanimados ou seres irracionais. A personificação, também chamada de prosopopeia, é a figura que consiste em atribuir qualidades humanas a seres inanimados. Vejam mais um exemplo. O mato jazarulho enrolando as folhas. Né? Nós vemos aí que são atribuídas, né, características humanas ao mato. Né? O mato ele não tem olho, o mato ele não tem mãos para enrolar folhas. Né? Outro exemplo, né, que é um trecho de uma música de Lulu Santos. O vento beija meus cabelos, ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo. Nós vemos aí que são elementos que não têm
vida humana, não é? Mas que estão sendo representados como se tivesse. Vamos a mais uma figura de linguagem. Leiam esses versos. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vértices velozes, dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Cruz e Souza, aliteração em V. Então, algumas figuras de linguagem se valem dos aspectos sonoros das palavras para trazer novos sentidos e percepções ao texto poético. Observem as palavras do poema, né? O que essas palavras elas têm em comum? A repetição do fonema V, né? Que foi largamente explorada nessa estrofe. Mas qual o objetivo do autor a fazer isso? O poema ele se constitui a partir da repetição proposital de alguns sons presentes entre as palavras, causando um impacto direto na musicalidade do texto e na criação da imagem que se faz no texto. Então, todas as vezes que um recurso estilístico é utilizado, há um objetivo. Nesse caso, a repetição do fonema remete ao som do violão. Perceba que nessa estrofe, né, ela exemplifica com propriedade a intenção da aliteração, sugerir sons, né? Então, essa é a figura de linguagem representada aí nesse poema, a aliteração. A aliteração é a figura de linguagem que consiste em sugerir um determinado som ou efeito por meio da repetição de sons consonantais. Vejam os exemplos. Viola, violeta, violenta, violada. Vamos ler essa tira de Mafalda. Minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só. E salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã? Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Vejam como ela foi bem específica, né? Esse tipo de recurso é utilizado no texto literário, né? Porque é o texto que ele faz com que nós, leitores, usemos a imaginação para explorar quais são as representações que os autores eles fazem nos textos poéticos. Agora, praticando novamente a metáfora, né? Qual é a metáfora? É a figura de linguagem que se restabelece uma relação de semelhança, de comparação entre dois elementos de natureza diferente, sem a presença de conectivos ou palavras comparativas. Quais são as palavras comparativas? Como, né? Por exemplo, queria ser um peixe e mergulhar no seu aquário. Queria ser a data para marcar seu calendário. Eu e você espera para ver. Me diga que você vai entrar na minha vida. Que eu sou a sua musa preferida. Diga que eu sou o seu bem. Qual é a metáfora que foi utilizada aí nesse primeiro verso? Então, qual a metáfora que foi utilizada nessa primeira estrofe? Ele comparou, né? Ele disse que quer ser o peixe para entrar no aquário. Essas são as metáforas. Um exemplo de personificação ou prosopopeia, né? Utilizado na música, né? Lembrem o que é personificação? Atribuição de características humanas a seres inanimados, não humanos. A lua me traiu. Acreditei que era para valer. A lua me traiu. A música de Calypso, né? Nós sabemos que não é possível a lua trair ninguém, né? Então, aí nós temos a personificação. Chegamos ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco sobre a importância das figuras de linguagem e sua utilização no texto poético. Gratidão e até mais.